Boa tarde, amigos do Rio Grande do Sul. Um prazer estar aqui de volta. Na condição de jornalista, é meu dever profissional reportar notícias relevantes. Eu gostaria de começar essa conversa checando direitinho se vocês aqui têm noção do que de importante, de relevante aconteceu no mês passado. Foi o setembro mais amarelo da história do Brasil. Setembro Amarelo é a campanha que é organizada internacionalmente em favor do esclarecimento público sobre o suicídio. E jamais se viu no Brasil tantas redes sociais conectadas, tantos voluntários do CVV na rua, levantando simbolicamente através da cor amarela a importância de quebrarmos um tabu em favor da saúde pública. Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, jornadas científicas, seminários, palestras, até encontros de jornalistas. Houve por aí tentando avançar o debate na sociedade sobre um problema de saúde pública que acontece hoje no Brasil e no mundo. Vários monumentos históricos foram iluminados com a cor amarela. No Rio de Janeiro, o Redentor apareceu amarelão em favor da vida e da informação que pode salvar vidas. Curiosamente, durante setembro, um colega meu, vou chamá-lo de amigo porque quando ele esteve na emissora onde eu trabalho, nós confraternizamos de forma muito sadia e espontânea, Ricardo Boechat, na emissora co-irmã de rádio onde ele é âncora, permaneceu uns dias afastado e ninguém da rádio explicou a razão. Quando ele voltou para o trabalho, no microfone da rádio, ele, por livre e espontânea vontade, resolveu compartilhar a razão pela qual permaneceu 5 ou 6 dias afastado. E ele disse com muita coragem que no dia que foi o primeiro do afastamento, ele estava pronto para entrar no ar, quando sobreveio uma angústia, uma ansiedade inexplicável, um batimento cardíaco alterado, sudorese, uma confusão mental, uma dificuldade de elaborar com clareza ideias, e ele pediu para não fazer o programa, se refugiou no camarim e pediu para chamarem a mulher. A mulher lá chegando o levou para um médico, para tentar entender o que houve. E o médico, de forma assertiva, depois de uma anamnese bem feita, concluiu: Boechat, você está atravessando um surto depressivo, você tem depressão. E ele fez questão de compartilhar para o seu imenso público a razão pela qual ele estava acometido de uma doença que ele sabia que existia, mas não percebia, na condição de portador, o que é a depressão. E ele ficou 5 ou 6 minutos no rádio explicando em detalhes o que é ter depressão, o que os médicos orientam, o que se preconiza como terapia e o que ele deveria fazer para tocar a vida, apesar de ter depressão. Isso no Setembro Amarelo, que eu nem sei se o Boechat até hoje sabe do que se trata, mas ele foi involuntariamente um dos grandes divulgadores desta causa em favor da vida, da informação que salva vidas. Ainda nesse ano de 2015, é forçoso a gente lembrar 2 episódios estranhos que ocorreram na entrega de um dos mais glamurosos e importantes prêmios do cinema, o Oscar, em Hollywood, no Kodak Theater. As estrelas mais famosas do mundão do cinema americano lá presentes. E em 2 momentos houve algo sem precedentes na história da entrega do Oscar. Primeiro, quando chamaram os vencedores
do Oscar na categoria documentário. Sobe ao palco uma senhora bonita, distinta, que recebe a estatueta e, diante daquele público numeroso de celebridades, numa cerimônia transmitida ao vivo para mais de 200 países, mais de 1 bilhão de pessoas assistindo, ela diz: quero dedicar esse prêmio ao meu filho que se matou quando era adolescente, porque suicídio é um problema que a gente não pode varrer para debaixo do tapete. É preciso falar sobre isso. Aí começou a tocar musiquinha, que é sinal para o povo sair saindo do palco. Já deu o recado, tinha o que falar. O público de Hollywood aplaudindo, algumas pessoas não disfarçavam uma certa perplexidade com o que tinha ouvido. Não é todo dia que se vê alguém confidenciando, ou melhor, compartilhando algo tão doloroso do seu universo íntimo para tamanha plateia. Pano rápido, segue a cerimônia. 15 ou 20 minutos depois, o apresentador chama ao palco o vencedor do Oscar na categoria Melhor Roteiro Adaptado. Um jovem de 26 anos. Fez o roteiro adaptado do filme O Jogo da Ilusão, em que há um personagem britânico que consegue quebrar o código sinistro das mensagens nazistas. Sobe ao palco esse jovem de 26 anos, bonito, saudável, e na hora de agradecer o prêmio diz: quando eu era ainda mais jovem, eu pensei em desistir da vida. Coisa comum em quem não tem sensação de pertencimento, em quem se sente esquisito. Mas eu me mantive firme, eu segui em frente. E hoje eu estou aqui para dizer para todas as pessoas que sofrem por não terem sensação de pertencimento, por se sentirem esquisitas, que sigam em frente, que permaneçam firmes, para que um dia vocês possam dizer para outras pessoas o que eu aqui estou dizendo para vocês. E sai do palco, e as pessoas aplaudem protocolarmente, e a câmera não deixa de mostrar alguns rostos um tanto perplexos, sem entender direito o que estava acontecendo. Que noite de Oscar foi essa? O que leva duas pessoas a compartilharem aspectos das suas intimidades, histórias dolorosas, de superação, de dor extrema, em público? É possível que muita gente no mundo tenha ficado com a mesma perplexidade que alguns presentes no Kodak Theater. Sabe quem gostou de ouvir o que foi dito na cerimônia desse ano da entrega do Oscar? A Organização Mundial da Saúde. E o que diz a maior autoridade do mundo na área da saúde pública? Não é possível fazer a prevenção de qualquer doença ou morbidade sem informação. E isso também vale para suicídio. E no caso do suicídio, é preciso conhecer os números. O último relatório foi divulgado no final do ano passado e deu tempo de colocar no livro, que reportam a gravidade da situação e que justificam o fato desse ser um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Jornalista adora número, eu fiz uma pequena seleção para não entediá-los, mas são números importantes, que emprestam substância ao problema. Ele sai do território do genérico e passa a ter densidade. Estima-se que por ano ocorram hoje, no mundo, algo em torno de 800 mil óbitos por ano por conta de autoextermínio, o que dá uma média de 2.200 casos por dia, ou um novo episódio de suicídio a cada 40 segundos. Há hoje no mundo mais casos de suicídio, esse dado me impressionou particularmente. Há hoje no mundo mais casos de suicídio do que de homicídios ou mortes em conflitos armados, guerras. Para cada caso consumado de suicídio, há 20 tentativas.
O que numa conta grosseira significa, a cada ano temos aproximadamente 16 milhões de tentativas de suicídio. E esses números, quem trabalha na área de saúde conhece a expressão subnotificação, não expressam a realidade. Os números são conservadores porque na maioria dos casos de suicídio, em boa parte dos casos, há uma dificuldade de precisar a real causa. Muitas quedas acidentais, acidentes de trânsito, acidentes com armas de fogo, na verdade, por detrás, escamoteiam, escondem dolo, intenção de matar-se. Para cada caso de suicídio, um grupo estimado de 6 pessoas, normalmente aquelas mais próximas do suicida, sofrem um terrível trauma ou abalo. Vejam, o gênero de estresse mais intenso, isso por pesquisa, da humanidade, é a perda dos entes queridos. E mesmo que os entes queridos partam dormindo como um passarinho, em idade avançada, ainda assim haveremos de registrar uma dor, porque nós não somos apenas espíritos, nós, enquanto encarnados, também somos matéria, e nós nos relacionamos com os outros também materialmente. Especialmente nós latinos, nós que mal conhecemos alguém, e já damos abraço, aperto de mão e beijo. Quem é do hemisfério norte vem para o Brasil, chega no aeroporto, hello, aí vai dando a mão e o corpo faz assim, e a gente já, oi, tudo bem? Ao longo de uma vida, as pessoas mais próximas e queridas, a gente gosta de apertar a mão, dar abraço, dar beijo, cafuné, massagem no pé, gosta de ver a pessoa perto, gosta de sentir o calor, a gente gosta de ouvir a voz. Essa pessoa vai, faz a passagem, e mesmo nós espíritas, mesmo nós que afirmamos a nossa fé, a morte não existe. Os psicólogos e psiquiatras que eu ouvi foram assertivos e disseram: respeitem o luto, porque nós temos o direito de sofrer. Parte de nós vai-se junto com a pessoa. Precisamos de um tempo até rearrumar as pecinhas no tabuleiro. Uma pecinha importante não está mais ali. Não é que ela desapareceu, ela está em outro lugar, mas ali não está mais. E você precisa de um tempo até descobrir como é que o jogo vai seguir sem aquela peça. Cada um precisa do tempo que acha conveniente. Desrespeitar o tempo pode ter aí uma semente de uma doença, uma patologia, eventualmente grave, porque você asfixiou uma resposta previsível e humana que é a da dor da perda de um ente querido. A OMS diz: 6 pessoas em cada caso de suicídio, para cada caso, vão requerer atenção especial. São pessoas que vão demandar mais tempo para voltar para o trabalho, para voltar para o estudo, para voltar à rotina de antes. Meus amigos, a informação, portanto, relevante é que nós estamos nos deparando com uma epidemia silenciosa. Um número elevado de pessoas que não costuma escrever isso na testa, não costuma verbalizar isso, está em dissintonia com a existência, em desacordo com a vida, está, por vezes, acalentando, lenta e progressivamente, a ideia de que talvez viver não vale a pena. E nós hoje precisamos saber que a informação sobre como rastreamos o risco suicida faz toda a diferença. Informação, como já disse, na área da saúde pública, nos livra de vários tipos de problema. Dengue, hanseníase, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, doenças coronarianas, etc, etc, etc. Isso também vale para suicídio. A informação mais importante que a Organização Mundial da Saúde tem para a gente, e que a gente precisa praticar isso dentro e fora dos centros espíritas,
diz respeito a uma pesquisa realizada durante muitos anos, aproximadamente 9 anos, rastreando as informações reunidas em mais de 15.500 atestados de óbito no mundo inteiro, com uma única informação em comum. Todos esses atestados de óbito registravam como causa-mortes o autoextermínio. Só que essa informação não bastava para os pesquisadores. Eles queriam saber, e o que está por trás dos números? Quem são essas pessoas que decidiram se matar? E aí vem a informação que vale ouro. Essa informação justifica a minha vinda a Gramado. De cada 10 casos de suicídio, 9 são preveníveis porque estão associados a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. 90% dos casos de suicídio não precisariam acontecer se nós estivermos atentos e criarmos redes de apoio e atenção, monitoramento, percebendo em situações do dia a dia, em comportamentos anômalos, esse risco de dissintonia e desacordo com a existência. A principal psicopatologia diagnosticável e tratável associada ao suicídio chama-se depressão. A depressão, eu nem falaria epidemia em respeito ao Divaldo, que vem falando desse assunto há muito mais tempo, esteve aqui há pouco. Divaldo usa a expressão pandemia, porque é assustadora a forma como se dá a progressão das ocorrências de depressão no mundo, a ponto da própria Organização Mundial da Saúde dizer: a previsão é a de que na virada da década de 2020 para 2030, esta talvez venha a ser, pelo andar da carruagem, a principal doença incapacitante para o trabalho no mundo. Depressão, como a gente sabe, é diferente de estado depressivo. Estado depressivo faz parte da vida. Quem passa por uma experiência difícil, na qual sobrevém o desânimo, o desalento, por vezes a angústia, a ansiedade, e infortunadamente por vezes o desespero, está dando sinal de vida, está vivo. Bem-vindo ao clube. Quem está encarnado não passa incólume pela experiência da dor e do sofrimento. É um atestado de ser vivente, no degrau evolutivo em que nos encontramos. Está na Terra, prepara, porque não serão 1, 2, 20, 30, 500 experiências apenas difíceis. A vida nos convida à superação. Toda vez que um obstáculo, uma dor, um sofrimento nos acomete, é um convite à evolução. Nós estamos sendo, portanto, despertados nas nossas fibras mais íntimas a lidar com uma dificuldade que exige de nós capacidade de reação, protocolo de resposta. E aí, vai fazer o quê? Bem-vindo à evolução. É assim que damos passos consistentes, determinados, na direção do que se convencionou chamar simbolicamente de luz. O que é a luz? A luz expressa a ausência de imperfeições, portanto, a não necessidade de dor ou de sofrimento pela compreensão absoluta das leis que regem a vida e o universo. Seres de luz são seres integrados à criação, co-criadores, conscientes, parceiros da divindade. Vai levar um tempo para a gente chegar lá. Nesse momento, basta sabermos que estado depressivo significa estamos sendo instigados a trabalhar a musculatura, senão ela fica atrofiada. Musculatura espiritual precisa ser instigada o tempo todo a alcançar um determinado tônus, um tônus vibracional. Precisamos seguir em frente, vida que segue, vai passar, tudo passa. No fim tudo dá certo. Aí todos os clichês são bem-vindos. São nutrientes para a alma
acreditar que o que hoje incomoda de forma absurda, amanhã não vai mais incomodar. Vai passar. E como é difícil, quando estamos nesse estado depressivo, acreditar que vai passar. Mas passa. O problema não é o estado depressivo. O problema é um desafio civilizatório. É o que a gente está disposto a fazer para encarar a depressão. Do ponto de vista espiritual, através de Divaldo, Joana de Ângeles, na série psicológica, nos dá verdadeiros tratados de compreensão da gênese da depressão, invariavelmente associada ao estado de culpa. Quando o espírito, em vidas passadas, traz na bagagem erros, equívocos, omissões, ações que determinaram prejuízo ao próximo, sofrimento e dor ao próximo, e quando nós, renteando nessa trajetória trevosa, sem acordar para essa evolução que se faz necessária, é a razão pela qual estamos aqui, numa palavra, o que fazemos encarnados no planeta Terra? Se você perguntar isso para um espírita, a resposta é fácil. Estamos aqui para evoluir. O resto vem de brinde. A razão pela qual encarnamos é evoluir. E quando a culpa, a fragilidade, a vulnerabilidade, há risco. O risco desse germe, dessa sementinha, quando não tomamos as decisões acertadas em favor da evolução, quando não nos alimentamos dos nutrientes espirituais necessários para fecundar em nós essa luz, a providência divina, as leis que regem a vida e o universo, permitem que ecloda a alteração na bioquímica do cérebro. Os prejuízos da passagem do bastão entre os neurônios, as sinapses cerebrais, a letargia, a prostração, o desânimo visceral. E não adianta instigar o depressivo evocando a vontade. Levanta-te e anda. Não costuma funcionar bem assim. Quem vos fala teve em casa, há muitos anos atrás, a experiência de testemunhar uma pessoa muito querida, portadora de depressão. Melhor seria se essa pessoa tivesse uma perna quebrada, um arranhão com vários pontos, um galo na cabeça, algum tipo de problema físico visível, fácil da gente olhar e perceber o problema. O problema está visível, eu estou vendo o problema. A depressão não é visível. E a pior coisa que você pode dizer para um depressivo é: você tem amigo, você tem família, você tem emprego, você tem dinheiro, você tem beleza, você tem força, você tem juventude. Teu time foi campeão brasileiro. Você bateu foto com o Divaldo. Tudo isso e tudo mais que você queira dizer para essa pessoa, creiam, agrava o estado patológico, a sensação desgraçada de não conformidade com a vida. Essa pessoa se sente impotente para enfrentar os menores e mais sutis desafios da existência. Não funciona assim. Do ponto de vista terapêutico, hoje, no século XXI, 2015, se a gente tivesse que resumir procedimentos em relação à pessoa portadora de depressão, todo psiquiatra ou psicólogo, quando diagnostica a depressão, haverá de dizer: a família tem uma função estratégica na recuperação da saúde. É a rede mais próxima de contato. É quem está ali para toda hora. Fundamental. A família tem que participar. Não delega só para médico. A família tem que estar junto. Amigos também. Quem está perto tem que compreender o que está acontecendo com essa pessoa e o que eu posso fazer para minorar
os efeitos colaterais. Do ponto de vista estritamente terapêutico médico, o antidepressivo, substâncias químicas que possam regular essas sinapses cerebrais e a pessoa voltar a ter ânimo para levantar da cama, abrir a janela, atender o telefone, comprar pão do outro lado da rua. Não resolve a causa da depressão, mas alcança a dimensão física do problema. Ajuda. Segundo, psicoterapia, o precioso auxílio de um psicólogo que poderá ajudar essa pessoa a se situar melhor na vida, porque é muito perturbador, porque de uma hora para outra a vida deixou de fazer sentido. E o autoconhecimento, as razões pelas quais a gente sente de um determinado jeito, pensa de um determinado jeito, tem determinadas reações em família, com amigos, responde de determinada maneira às pressões do dia a dia no trabalho ou outro lugar. O psicoterapeuta, psicólogo, pode nos ajudar na condição de facilitadores a nos enxergarmos no espelho e perceber o que diz respeito ao inconsciente, o que você já elaborou e não conseguiu entender porque você não tem como perceber as injunções do inconsciente no processo da vida. Medos, ansiedades, angústias que surgem sem que você tenha controle ou entendimento de como esse processo ocorre. O psicólogo pode ajudar. Quem vos fala já passou mais de uma vez por um processo psicoterápico. E eu sei que os gaúchos têm consciência de que psicólogo não é coisa de maluco. Já passamos dessa fase. Porque no Brasil, dependendo da região que você está falando, ou o público-alvo, o pessoal fica de olho arregalado quando você diz assim: eu já tive mais de uma vez uma experiência com psicólogo. O povo fica olhando assim e fala: o que eu estou fazendo aqui ouvindo esse cara? Estou perdendo meu tempo. Não é bem assim que funciona. É a graça e o privilégio de poder ter um amigo com os rudimentos profissionais que aceleram o processo na direção da catarse. E o que é a catarse? É a autodeclaração de saúde. Entendi, me compreendo melhor. Não é que eu parei de sofrer, eu já entendo por que eu sofro certas coisas. E isso conta muito. Só quem já passou por essa experiência sabe dar o devido valor. A alta clínica que quem dá é o paciente. Muito obrigado pela sua preciosa ajuda, mas eu acho que eu não preciso mais de você. Ao que o psicólogo haverá de dizer: estamos de acordo. Boa vida. E a vida segue. Terceira recomendação fundamental: fluidoterapia, aplicação de passe magnético, produzindo a higiene e o asseio da psicosfera daquele que se encontra obnubilado pela existência. A psicosfera é o campo eletromagnético que nos cerca, é esse halo, essa aura estendida que todos nós temos e que reflete, com muita precisão, uma soma de fatores, entre os quais a frequência do meu pensamento, a frequência dos meus sentimentos, das minhas emoções, o meu estado clínico do momento, o somatório de todas as minhas encarnações até aqui. É um conjunto de informações que se reflete num padrão luminoso mais ou menos intenso. No caso do depressivo, é uma cor cinza, como o dia de hoje aqui em Gramado, nesse inverno gostoso. Aqui o cinza tem outra conotação, mas o cinza do depressivo é um cinza de uma existência sem luz, triste. E essa psicosfera revela não apenas a cor, mas a forma como esse campo eletromagnético se reveste. E o odor, porque nós não sentimos, mas no plano espiritual há registros na literatura espírita dos odores desprendidos por esse campo eletromagnético. E no momento do passe, num centro espírita sério, eventuais más companhias são os obsessores, que segundo o psiquiatra Jaider Rodrigues de Paula,
estão presentes em pelo menos 65% dos casos de depressão. Nós estamos muito mal acompanhados espiritualmente. No centro espírita sério, o que acontece? Entra na instituição, tem o segurança espiritual na porta. Que nem boate. Para entrar aqui, tem que estar autorizado. O obsessor entra. Se a cúpula espiritual da casa achar que pode. E se entrar é para se comportar direitinho. Não vai ficar acopladinho lá a sua vítima, não. Ou assiste lá do fundo ou espera lá fora. Quem entra e participa do passe. Eu gosto muito dos livros do Martins Peralva, didático, pedagógico, explicando o que é o passe magnético. E aí tem toda a ilustração, mostrando como se dá, já desde o campo sutil, a intercorrência entre o espírito, o médium, que precisa se cuidar, do ponto de vista da higienização mental, do tipo de alimento, protocolos em relação a sexo e protocolos em relação a evitar discussões ou vibrações pesadas, para ser um bom condutor. De quê? De fluidos medicamentosos amorosamente recolhidos no plano espiritual e que são projetados na direção daquela psicosfera débil, doentio, e ocorre nesse momento a profilaxia. E essa profilaxia dá um alento, é uma trégua. É o suficiente? Não. O principal dever de casa cabe a quem? Aquele que já se dispôs a ir ao centro, às vezes nem é espírita, e não tem problema nenhum, toma o passe, e ao tomar o passe, precisa se dar conta de que ele não pode ser passivo. O passe exige de nós a participação. No mínimo, não atrapalhar. E não atrapalhar não é pouca coisa no mundo de provas e expiações. Direciona o pensamento, pensa numa paisagem bonitinha, reza, mentaliza Jesus. São várias as táticas. O importante é não atrapalhar, não ser reflexivo. E aí nós temos o pacote mínimo de sobrevivência no mundo de provas e expiações, ser acometido de depressão. Vai passar. E o mais interessante, no livro a gente reúne experiências de pessoas, como o meu xará, colunista do New York Times, Andrew Solomon, escreveu um livro interessantíssimo, a gente conta aqui, O Demônio do Meio-Dia, que é a forma como ele explica, ou como ele chama, a depressão. O demônio do meio-dia. O momento do dia mais luminoso tem um demônio do teu lado, chamado depressão. E ele aprende a negociar com a depressão, como o Divaldo nos ensina a negociar com a angina no peito. Vocês já viram o Divaldo reportando: Angina, minha querida, agora não. Dá uma trégua, preciso trabalhar. Olha o que você vai fazer comigo. Mesmo quando, dependendo do tipo de depressão, não há perspectiva de cura, isso não é propriamente um problema. Como lidar com isso é o grande desafio e a grande questão. É possível ter qualidade de vida na condição de portador de depressão. Essa informação vale muito e muitos não sabem que isso é possível. Não vou reportar aqui outras psicopatologias, quais sejam. A primeira delas e mais importante eu já falei, depressão. Em segundo lugar, segundo a OMS, psicopatologia associada a risco suicida, uso de substâncias químicas, ou seja, drogas lícitas ou ilícitas. 5 letrinhas, droga. O que significa droga? Droga significa a capacidade que uma substância tem de alterar o funcionamento do sistema nervoso. Qualquer droga. Cigarro altera o funcionamento do sistema nervoso? Droga. Uma cervejinha altera o funcionamento do sistema nervoso? Droga. Maconha, crack, cocaína alteram? Droga. Vou estigmatizar droga por princípio? Não. Existem as drogas do bem, existem as drogas que permitem que a gente tenha, inclusive, mais conforto. Entretanto, elas precisam ser ministradas de forma ética por especialistas. Razão pela qual, atenção, no país que é campeão mundial de farmácias por metro quadrado, onde a automedicação parece ser a regra e não a exceção,
O boca a boca está aprontando, o boca a boca está a serviço daqueles que do lado de lá não gostam da gente. Tem um povo que não recebe a indicação médica que precisa existir, mas vai tomando por conta e risco. E não sabe o tamanho da encrenca que pode acontecer, porque toda droga, por princípio, pode causar dependência. E a dependência é o maior inimigo que a gente pode ter numa encarnação que passa tão rápido, é tão fugaz a vida na Terra, ela passa tão rápido. E passar parte da vida lutando contra a dependência química é algo que vai requerer de nós muita atenção e zelo. Segundo aspecto que envolve risco suicida, o uso de substâncias químicas lícitas ou ilícitas. Atenção! Aí vem esquizofrenia, transtorno de personalidade, etc. Eu vou virar a página, vou para outro capítulo do livro, onde a gente não está falando das psicopatologias, mas nós estamos falando de um ambiente que pode ser hostil ao desejo de viver. Não é fator de risco suicida, mas eu diria, é uma psicosfera que não torna a vida muito agradável e não nos deixa muito felizes em estarmos vivos. Nós temos algumas situações que merecem atenção. Eu vou citar muito brevemente algumas delas. Por exemplo, o que significa no Brasil, que é uma sociedade machista e patriarcal, ser mulher? Eu estou falando de mulher no século XXI, ano de 2015. Eu vou dar números aqui. Segundo o IBGE, não está fácil para mulher não. Porque você vai pegar mulher e homem, mesmo tempo de escolaridade, mesmo nível de instrução, mesma profissão. Por exemplo, contabilista. Trabalham no mesmo lugar em Porto Alegre, mesma carga horária, mesma função. Segundo o IBGE, estatisticamente, não recebem o mesmo salário. O papel relegado à mulher no ano de 2015, no terceiro milênio, quando em determinados programas ela não está ali para falar, ela não está ali para interagir, compartilhar seus pensamentos, seu conhecimento. Ela está ali com roupas íntimas, praticamente, escolhidas por seus dotes físicos, fazendo coreografias alegríssimas, apenas para decorar o ambiente tal qual fossem bibelôs animadinhos. No intervalo comercial, teremos outro exemplo da mulher do século XXI, no país chamado Brasil, quando, muito antes do verão chegar, os comerciais de cerveja não aprenderam a vender cerveja de outra forma, senão mostrando os dotes físicos das mulheres, e nós, quando estamos com as nossas filhas na sala, eventualmente vendo televisão, e algo como isso acontece, e alguém está prestando atenção na televisão, é nosso dever sempre dizer: vejam o papel relegado à mulher, num país que a gente acha que avançou tanto, e avançou em tantas frentes, tantos aspectos. Ser mulher do Brasil não é fácil. Esse é o país em que a maior causa de mortalidade por motivo violento de mulheres se dá de homicídio. A maior causa de mortalidade violenta de mulheres no Brasil se dá por homicídios cometidos por maridos ou ex-maridos, namorados ou ex-namorados. Razão pela qual o governo decidiu criar um serviço telefônico 180, 24 horas por dia, para ajudar as mulheres que apanham do pai dos próprios filhos, as mulheres que dormem com o inimigo, as mulheres que não se sentem protegidas dentro de casa. Vejam, não é que uma mulher nessa situação cometa suicídio. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: são muitas mulheres nesse país que, por várias razões, dependendo dos fatores de temperatura e pressão, se sentem em desacordo com a vida, não se sentem estimuladas a seguir em frente,
e precisam de ajuda, precisam de coragem, precisam reinventar a existência. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma indústria tabageira forte. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma intercorrência também importante, especialmente na área que produz tabaco, entre manipulação inadequada de agrotóxico, que libera substâncias voláteis, que uma vez inaladas pelo agricultor incauto, determina essa alteração violenta na bioquímica do cérebro, e o suicídio. É outro fator associado ao suicídio ambiental, é um fator que está ocorrendo à volta. Agora, no Rio Grande do Sul, nós temos também protocolos de resposta interessantes. Na página 104, eu gosto de destacar o caso dos municípios de Candelária, Santa Cruz do Sul, São Lourenço do Sul e Venâncio Aires, todos esses municípios com indicadores elevados de suicídio, que contaram com a ajuda do CVV, do Centro de Informação Toxicológica da Secretaria de Saúde, do Emater, são agrônomos, da Secretaria de Segurança Pública e da Universidade de Santa Cruz do Sul. É um trabalho multidisciplinar que determina o seguinte: o agrônomo do Emater vai lá na propriedade do seu Chico, já conhece o seu Chico de longa data e pergunta para a dona Maria: cadê o seu Chico? Toda vez que eu vejo ele está aqui, seu Chico está de cama. Mas o que ele tem? Não sei não. Está meio borocochô, está meio esquisito. Está querendo se levantar não. O agrônomo do Emater, que não é funcionário de saúde, não é da área da saúde pública, já recebeu instrução para perceber que essa informação pode fazer sentido para o povo da saúde. E vai recomendar lá no núcleo deles a visita de um profissional de saúde para checar direitinho se o seu Chico está com algum probleminha fácil de resolver ou não. Isso é rede de apoio e de atenção, e isso o Rio Grande do Sul está fazendo. Existe o caso dos indígenas. Nós sabemos que no Brasil o índice de suicídio é elevadíssimo nas populações indígenas. Basicamente, uma das razões importantes é o curuminzinho está crescendo e se entusiasma pelos hábitos, comportamentos, estilos de vida da cidade. Então ele não aceita a própria língua, não participa dos rituais, não consegue interagir com os mais velhos da tribo, vai para a cidade. Estuda na cidade, se infiltra na cidade, se enturma na cidade e num dado momento ele sofre, porque os mais velhos da tribo já não o reconhecem como índio. Você não é índio, você não pertence a nós. E na cidade olham para ele sempre como um índio. Ele, portanto, não tem aquilo que o vencedor do Oscar na categoria Melhor Roteiro Original disse: sensação de pertencimento. Quando terminar esse encontro aqui, haveremos de voltar para casa. E como é bom voltar para casa. E como é bom voltar para os amigos. E como é bom voltar para os vizinhos. Como é bom a gente saber que existe um lugar no mundo que você pode chamar de seu. É a tua turma, é o teu quarto, é a tua cama. É o teu lugarzinho. Essa sensação de pertencimento não é posse, eu não estou falando de materialismo. Eu estou falando que nós construímos redes de contato, de amor, de carinho, de amizade, que ajudam a explicar quem somos. O Divaldo falou minutos atrás aqui, nós vivemos em interação constante, é um intercâmbio voraz de energias, fluxos intermináveis de troca de informação em diferentes níveis. Não é só o índio que sofre esse problema, mas com eles se dá de forma mais dramática. Para encerrar esse capítulo do environment, do ambiente que pode ser hostil ao desejo de viver, as estatísticas da OMS apresentam, historicamente, a maior incidência de suicídio a partir da idade avançada de 75 anos. A última pesquisa mostrou que a partir de 15 a 35 anos começou a haver também um repique preocupante. Mas agora eu vou me ater aos idosos. Não é tão difícil a gente rastrear motivos para uma pessoa com idade muito avançada
não ter mais o mesmo entusiasmo pela vida. A gente pode atribuir aqui alguns fatores. A acumulação de perdas. Perda dos amigos, que já partiram. Perda do trabalho, já estou na condição de aposentado ou pensionista, perdi aquele ambiente, aquela rotina boa. Às vezes nem é boa, mas você sente falta porque foram 35 anos naquele rame-rame, aí você sente falta. A perda do direito de poder comer o que quiser, na hora que quiser. Eu já estou me preparando, vou fazer 50 anos ano que vem, e eu tenho um ponto fraco, meu obsessor já sabe, que é um mousse de chocolate que vendem no meu trabalho, que quando ele é apresentado na prateleira, o pessoal que vende já começa a rir. Quando vê que eu fico magneticamente ligado àquele potinho venenoso. A necessidade de prestar atenção nessa idade mais avançada ao remédio para o colesterol, para diabetes, para pressão, para dormir, para acordar. Olha o remédio! E talvez o que seja mais difícil, aqueles que determinaram o amor-doação, o sacrifício, o amor-renúncia, que são seus filhos, para quem você consagrou precioso tempo e energia, que são 2 recursos naturais não renováveis. E a tua vida foi consagrada a esses menores, tão dependentes de atenção, e caprichosamente a natureza inverte os papéis, e na idade avançada sou eu, que preciso de mais atenção, mais paciência, mais carinho. E invariavelmente, em boa parte dos casos, esses, que só podem ser consideradas pessoas bem-sucedidas na vida porque você, além de as colocar no mundo, as preparou para o mundo, olham para você, podem até não falar, mas talvez não disfarcem que talvez muita coisa na vida fosse melhor sem você estar ali. Que você está atrapalhando, em certa medida, tantos projetos. Aquele quarto que hoje você ocupa poderia ter outro destino. Tem que levar você nas férias para algum lugar, ou tem que contratar um cuidador para ficar fazendo companhia. Olham para você como se fosse um saco de batata. Dói. E um detalhe, o Brasil e o mundo estão envelhecendo rápido. A pirâmide etária, a base dos mais jovens se estreita. E o topo dos mais velhos se alarga. Daí a crise da Previdência em boa parte do mundo. E não é mais possível dizer que uma pessoa com 75 anos esteja pronta, vou usar uma expressão cara ao espiritismo, para retornar à pátria espiritual. O mundo mudou. Quem tem 70 anos hoje? Gil e Caetano, fazendo turnê pelo mundo, saltitante. Essa semana não aprovaram a lei que estende o tempo de serviço de funcionário público para... Era 70, aposentadoria compulsória, já deram... Opa, trabalha mais aí. Você está na flor da idade, no auge do conhecimento, eu vou te dar essa aposentadoria precoce? Queremos mais. As cidades não estão preparadas para os mais velhos. O calçamento é uma armadilha. É fácil cair na rua. A sinalização não é adequada para quem não enxerga direito. E a freada de ônibus é freada de mundo de provas e expiações. O que é a freada do mundo de regeneração? É sério, gente. Aqueles de nós que tivemos o privilégio de voltar aqui, testemunharemos num transporte público o que é uma freada no mundo de regeneração. Será isso aqui, ó. Sem risco. Freada no mundo de provas e expiações é para os fortes. Hermógenes, o poeta da terceira idade que nos deixou esse ano, introdutor da Hatha Yoga no Brasil, foi amigo de Chico, foi amigo de Divaldo. Vou até confidenciar uma historinha do Divaldo. Eles meditavam no mesmo horário, em diferentes lugares do mundo. Eu achei interessante isso.
Momento da meditação coligada. Meus amigos, Hermógenes nos deixou um precioso legado, ensinando que não é apenas possível, é absolutamente necessário que a gente encare essa fase da vida com altivez. Como alguém que no topo do Planalto observa com serenidade e tranquilidade a angústia dos mais jovens na planície, que desesperadamente tentam encontrar o caminho que ele já trilhou e já conhece. Ele já sabe onde vai dar. Tem um ditado que diz: nada supera a experiência. E o desafio civilizatório de um mundo que envelhece é descobrir como aproveitar da melhor maneira possível esse capital humano, não de forma utilitarista e pragmática, para empresa privada ou empresa pública. É como nós todos nos beneficiamos desse programa de milhagem, tal qual faz a companhia aérea, quando diz assim: viaja só comigo que eu estou contando. Num dado momento você tem milha suficiente para viajar de graça, é o bônus do programa de milhagem. Quem chega numa idade avançada tem programa de milhagem. Mas cadê o bônus? É preciso pensar sobre isso e acoplar a fome com a vontade de comer. Eu sou do Rio de Janeiro, não moro em Copacabana, mas frequento por conta do Centro Espírita Joana de Ângeles, ali na Souza Lima. Vez por outra, quando termino o centro e eu não estou de plantão na TV, eu gosto de dar um passeio na praia, para complementar o passe magnético, aquele solzinho que complementa a depuração. Estou andando na orla. Vocês sabem que Copacabana é o bairro do Brasil que tem a maior quantidade de idosos por metro quadrado, segundo o IBGE. Passar por Copacabana, para mim, é um aprendizado de um momento que eu espero viver. Eu quero viver bem. E tem coisas ali que eu observo e gosto de ver. Por exemplo, tem a rapaziada com mais de 70 anos que adora jogar peteca na areia. Eu não vejo a menor graça na peteca. Mas vocês precisam ver a voracidade deles disputando ponto a ponto a danada da peteca. Vai, e não pode perder, não pode perder. Às vezes tem briga. Musculatura rígida, pele bronzeada, quando esquenta muito, chuveirinho ou banho de mar. Vai para o calçadão. No calçadão inicia-se o programa de hidratação. A hidratação nem sempre recorre à água que passarinho bebe. Se é que me entende. Quem haverá de recriminar aquele senhor ou aquela senhora que está ali se hidratando? Político no Rio de Janeiro, se quiser ganhar voto desse segmento que cresce exponencialmente do eleitorado, precisa descobrir o que fazer com os simpáticos velhinhos. Em Copacabana tem o baile da terceira idade, que eles não gostam do nome. Não é baile da terceira idade, é o baile. E para o baile eles vão perfumados, produzidos. A melhor roupa, o melhor perfume. Muita gente solitária que já perdeu o companheiro, a companheira, em casa passa por aquele problema que eu já falei, chega no baile e convida para dançar, e dança, e dança, e pode ser a parceira de apenas uma noite, está ótimo, não tem problema nenhum, ou de uma dança, depois pega outra pessoa, não tem problema. Às vezes a parceira da dança combina de encontrar na praia no dia seguinte, começa a ter um namoro, o namoro fica sério. E se o namoro, no melhor estilo de valdiano de definição do sexo sublime, se esse namoro derivar para uma intercorrência carnal, o privilégio de sermos do século XXI é que se aquilo que já foi importante hoje não passa de uma vaga lembrança, poderá rapidamente aflorar a memória e a prática com a preciosa ajuda de dragas azuis. E quem haverá de recriminar isso? Quem haverá de chamar isso de promiscuidade, pouca vergonha? Isso é o uso nobre da libido num momento da vida que você não morreu, que você está mais vivo do que nunca,
e que não são rugas, cabelos brancos, uma barriguinha saliente, entradas ou ausência de cabelos, que vão determinar a ausência de amor. O amor existe ou resiste, e por vezes ele pede passagem. Dá licença, que eu preciso seguir em frente. Eu queria homenagear a Lia Luft, é gaúcha. Quando ela fala de perda, é tão bonitinho que eu abri o capítulo 4 do livro, uma coisinha que ela escreveu bonita. Não queremos perder, nem deveríamos perder, saúde, pessoas, posição, dignidade ou confiança. Mas perder e ganhar faz parte do nosso processo de humanização. Meus amigos, os suicidólogos, eu acho lindo esse nome, se eu não fosse jornalista eu queria ser ou psiquiatra ou psicólogo, suicidólogo. Os suicidólogos fizeram uma descoberta muito importante. Não é possível atribuir a uma única causa, a uma única razão, o suicídio de quem quer que seja. Você pode receber a informação de que alguém se matou porque descobriu-se desiludido amorosamente, foi traído. Ele se matou por quê? Porque descobriu-se desiludido amorosamente. Meus amigos, em sendo verdade que a desilusão amorosa possa matar alguém, quantos de nós estaríamos hoje aqui em Gramado? Eu não estaria aqui. Teríamos um déficit enorme de pessoas, porque desilusão amorosa faz parte do processo de humanização. O que o suicidólogo haverá de rastrear? Ok, o fator preponderante foi a desilusão amorosa. Que outros fatores estão associados àquela pessoa que a tornaram vulnerável à desilusão amorosa? Por exemplo, como foi a infância dessa pessoa? Amplamente estudada essa fase da vida de 0 a 7 anos, quando se forja o caráter, e a criança é uma esponja ambulante que absorve rigorosamente todas as informações à sua volta, principalmente aquelas de ordem emocional. Teve família, teve pai, mãe ou responsáveis atentos, atenciosos, teve colo, olho no olho, afeto, compartilhamento, sinergia. Eu consegui reservar uma parte no meu dia apenas e tão somente para esta criança. Ela se sentiu alvo exclusivo dos meus cuidados, porque isso fica. André, então quem teve família não se mata? Eu não disse isso, mas os suicidólogos afirmam: quem teve infância tem o risco suicida reduzido. É menor o risco suicida. Da mesma forma, este que diz, se matou por desilusão amorosa, possuía, uma pergunta que o suicidólogo faz, alguma crença numa força superior? É uma pergunta importante. Veja que eu não estou falando de religião, nem estou falando de Deus. Crença, subjetivo, numa força superior, seja ela qual for. Porque quando a gente crê numa força superior, você negocia com ela na hora difícil, é ou não é? Como diz no Rio de Janeiro, o bicho está pegando. E eu acredito numa força superior. Eu vou reportar a ela a minha dor. Eu posso fazer isso da forma mais escandalosa possível, gritando, dizendo: você esqueceu de mim, eu sou uma pessoa tão boa, por que comigo? Ou eu vou compartilhar com vocês como eu faço. Que eu acho que alguns espíritas devem fazer assim, porque a gente conhece a lei de causa e efeito. A gente não pode cobrar. É outro jeito de lidar com tudo poderoso. Você tem que chegar e dizer assim: olha, eu sei que eu estou sofrendo por algum motivo. Está claro. Estou pagando, como se diz, ou estou numa situação difícil porque a lei de causa e efeito está aí. Vai dar uma força que está brabo o negócio. Não está fácil, não. Eu sei que eu tenho meu anjo, meu guia, meu protetor, mas cadê?
que ele seja mais eficiente. Se aproxima, dá uma força, tá brabo. Mas a gente tem um protocolo de resposta diferente de quem não tem fé alguma, crença alguma. Meus amigos, o último capítulo do livro, cuja renda é integralmente cedida para o Centro de Valorização da Vida, é o que versa sobre espiritismo, a visão espírita. Em resumo, o que nós espíritas, especialmente na obra de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, mas tantos outros livros que eu recorri para tentar resumir como a doutrina explica o fenômeno suicida e a realidade do suicida no plano espiritual. Em resumo, em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. Em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. Invariavelmente ocorre o contrário. Agrava-se a perturbação. O arrependimento é a primeira resposta do suicida na condição de desencarnado. Dependendo do método empregado. E aí a gente pegou um trecho de uma entrevista dada por Chico Xavier, onde ele didatiza o problema causado pelo método empregado para se matar, dependendo da parte do corpo escolhida para colapsar as funções orgânicas. Esta parte do corpo, na sua matriz espiritual, ou seja, no perispírito, continua abalada. E na condição de forma, esse perispírito haverá de reproduzir em encarnações seguintes esse abalo no plano material. O corpo físico registrará esse abalo. Então, disse Chico, se uma pessoa espatifou o crânio e o projétil atingiu o centro da fala, volta como mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, volta cega. Se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam, etc, etc, etc. Não confundam aqui, não foi a intenção de Chico, que toda pessoa cega, ou toda a pessoa muda, ou toda pessoa portadora de idiotia e loucura tenham sido, em uma vida passada, suicida. Mas há uma intercorrência, em alguns casos, dessas situações limitadoras da função física com casos de suicídio. Uma outra questão importante que a gente precisa ressaltar: a dificuldade que espíritos encontram no processo de desligamento do corpo. O suicida mata o corpo, mas a morte não existe. Há uma vinculação com o corpo físico. Dona Ivone Pereira, e a gente reproduz os trechos em que isso é muito claro, explica que todos nós somos dotados de fluido vital, que é o combustível da vida. Esse fluido vital é programado para animar o nosso corpo, acoplado ao espírito, durante um tempo. Portanto, todos nós temos um prazo de validade, que nem o biscoito, a margarina ou o remédio. Todos nós temos um prazo de validade. Quem decide abortar o projeto existencial e precipitar o retorno à pátria espiritual terá que enfrentar uma situação que não é castigo de Deus, não tem nada a ver, é uma lei da natureza. Esse fluido vital não se dilui. E ele continua determinando um vínculo entre o corpo físico e o espírito. Daí porque é uma reverberação magnética de um cadáver em estado de decomposição e a percepção, a ressonância que o espírito do suicida tem desse processo doloroso. Dona Ivone Pereira diz com todas as letras: não há palavras conhecidas para descrever a dor de um suicida. Entretanto, não acreditamos em penas eternas. E sabemos que haverá uma outra oportunidade. E essa outra oportunidade poderá ocorrer mais cedo ou mais tarde, dependendo da situação de cada um que retorna à pátria espiritual na condição de suicida. Porque não há dois destinos ou duas percepções, sensações iguais na erraticidade para o suicida. Não se compara uma pessoa portadora de esquizofrenia ou acometida de uma depressão, de uma obsessão voraz, um vampirismo, uma simbiose com uma entidade desequilibrada e que decide se matar, com alguém que age de forma fria e calculista. Não tem o mesmo destino na pátria espiritual, mas todos terão a chance de retornar
e a oportunidade de escolher, fazer escolhas diferentes numa vida futura. Kardec chama atenção para o fato, em O Céu e o Inferno, que existe também a possibilidade de um suicídio indireto. Suicídio indireto, grosso modo, é aquele que exaure rapidamente esse fluido vital, esse combustível da vida para funções não nobres, não edificantes. Pelo contrário, deletérias, de baixo teor vibratório. Em nosso lar, André Luiz ouve a seguinte explicação sobre o fato de ter permanecido durante 8 anos no umbral ouvindo as pessoas dizerem que ele era suicida. Mesmo na condição de médico, ele se descuidou em relação aos males do tabagismo, ao adotar um estilo de vida desregrado e boêmio. Fala que todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de alimentação e bebida alcoólica inadequados. Aparentemente não deu importância a isso, mesmo sendo médico, devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Meus amigos, Jesus asseverou de forma muito direta, muito clara, não há dúvida. Algumas passagens do Evangelho são controversas. Esse apóstolo falou uma coisa, aquele falou outra. A tradução do grego para o latim, para o português, a frase não é bem essa, é aquela. Mas não há dúvida nem controvérsia sobre a mensagem que o Mestre nos deixou, de que nenhum fardo, nenhum peso existencial é superior à nossa capacidade de suporte. Nós temos todas as condições, todas, para superar o que vier pela frente. Não temos o direito de desistir, pois no processo de encarnação foram muitos aqueles que cuidaram de nós antes da encarnação e que zelam por nós a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, mesmo no desdobramento pelo sono. Precisamos cruzar a linha de chegada na condição de completistas, tal qual fez aquela maratonista suíça na Olimpíada de Atlanta, primeira maratona apenas para mulheres na história dos Jogos Olímpicos. Todas aquelas que ganhariam medalha já tinham cruzado a linha de chegada. Já haviam passado mais de 20 corredoras e o Estádio Olímpico dando força, aplaudindo protocolarmente. Adentro do estádio, uma mulher em frangalhos, trôpega, corroída de cãibras. Parecia bêbada. Ela não tinha mais o controle do corpo, ela estava andando. E quem a visse entrando no estádio não podia acreditar que ela daria mais do que 5 a 10 passos. Tamanha foi a comoção causada por essa atleta que o estádio imediatamente deixou de prestar atenção em todas as outras corredoras e começou a marcar com palmas cada passo dessa maratonista. E aquilo foi ecoando. E quem estava em casa assistindo pela televisão foi ficando arrepiado. E as transmissões de outras modalidades esportivas foram cortadas para mostrar algo que não estava no script. Uma atleta maratonista comovendo o público presente no seu imenso esforço de tentar cruzar a linha de chegada, e tudo estava contra. Um voluntário do Comitê Olímpico Internacional a assistia, mas não podia tocar nela, porque se tocasse, ela era desclassificada. Foi um drama. Passo a passo. As palmas marcando o passo. O voluntário do COI dizendo, se você cair, eu estou aqui, mas eu não posso tocar em você. Eu não sei de onde essa maratonista encontrou forças para dar uma volta inteira no estádio, muito vagarosamente, com imenso sacrifício, corroída de dor e de cãibra. E ao chegar à linha, ao cruzar a linha de chegada, ela se programou para fazer apenas esse movimento de cruzar a linha de chegada. Ao cruzar a linha de chegada, todas as suas forças se esvaíram e ela tomba na direção do vazio, mas não cai no chão. Porque não apenas um, vários voluntários do COI impediram que ela fosse de encontro ao chão e se esborrachasse no estádio. Essa mulher fez história.
Esse filme está no YouTube. Essa história virou verbete de um dos momentos mais heróicos da história do olimpismo. E tal qual a atleta suíça, também nós, por vezes, fraquejamos, sentimos dor, cãibra, não acreditamos que ainda há uma volta inteira para ser trilhada. Não enxergamos ninguém à nossa volta. Não percebemos uma mão amiga nos segurando, nos sentimos sozinhos. Mas nosso guia e mentor está perto. E porque evolução é mérito, e é pessoal e intransferível, o nosso guia e mentor, por amor, deixa que a gente tenha a honra de cruzar a linha de chegada na condição de completista. Sejamos nós completistas, trabalhando por nós e por todos aqueles que também merecem medalha de ouro na maratona da vida. Obrigado pela atenção.